Bom, meus amados, exercício de modelagem número 3 é o seguinte. Nesse a gente vai aprender como colocar uma câmera na viewport do 3D Max para a gente conseguir ter um controle bem mais preciso da minha visualização e começar a pensar agora em enquadramento, tá? Até agora então a gente só estava modelando, né, criando objetos. Agora a gente vai se preocupar com como esses objetos vão aparecer na minha imagem renderizada, tá? Antes de a gente falar sobre câmera, eu quero mostrar uma coisa para vocês que é muito bacaninha, que é o AutoGrid. O AutoGrid é o seguinte: quando a gente está criando um objeto, AutoGrid é essa ativação aqui, tá? Quando a gente cria um objeto, ele automaticamente ele só pode construir em cima do grid, que é essa grade que vocês estão vendo aqui. Deixa eu usar aqui o wireframe. É essa grade, é esse plano, são essas linhas aqui cinzas, tá? Que o Max dá pra gente. Então eu só posso construir em cima dessas linhas, tá? Só que a ferramenta AutoGrid ele faz o seguinte: ele transforma qualquer face num grid, ou melhor, ele pega o grid, o nosso grid aqui de construção, e alinha automaticamente com a face que eu estou passando o mouse para criar um objeto. Por exemplo, assim, observe que passando o mouse por aqui, o sistema de coordenada está alinhado com a face. Quando eu viro para lá, ó, ele se realinha com essa face daqui. O que significa isso na prática? Significa que na prática eu posso pegar qualquer primitivo e criar em cima da superfície de outro objeto. Ó. Então a gente vai usar, com a ferramenta AutoGrid ligada, a gente vai criar cones aí, ó, aqui em cima da superfície da minha pirâmide, para a gente começar a criar uma pirâmide mais estilizada aí, uma coisa mais game, tá? Então a exploração agora vai ser essa para vocês aí. Usem a criatividade sempre, tá? Desde que vocês encontrem uma harmonia visual no que vocês estão criando. Sempre é importante a gente, quando está fazendo qualquer tipo de imagem, seja em 3D ou em 2D, a gente se preocupar com esse acabamento final da imagem, tá? Bom, deixa eu ver se eu coloquei já os meus espinhos aqui mágicos em toda a minha... Enfim, acho que já dá para ser uma pirâmide aqui, como eu quero. Bom, aí, e isso eu posso utilizar em qualquer outra situação para criar elementos também dentro da lógica que vocês já viram. Bom, agora a gente vai partir para a parte da câmera, tá? O que é uma câmera? Uma câmera é, na verdade, um objeto que representa um ponto de vista. Por exemplo, a vista de perspectiva é, na verdade, já eu já estou enxergando como uma vista de câmera, mas eu não tenho um objeto câmera dentro do 3D Max filmando e enquadrando essa cena, entendeu? Então, a câmera, assim, definir uma câmera na cena é colocar um objeto aqui dentro da minha área de trabalho que tem a função de uma câmera real, mesmo seja filmar a cena. Para onde ela estiver apontada, ela vai tirar uma fotografia do que ela está enquadrando. E essa fotografia eu vou ver na viewport, ou animação também, né, que eu posso animar uma câmera. Então, por exemplo, as câmeras elas estão aqui, ó, no painel de criação, quarto item aqui. Então eu tenho a câmera target e a câmera free. A câmera target ela tem um alvo, ela tem a câmera e tem um alvo, que é um outro objeto separado da câmera que me ajuda a indicar para que lado eu quero que a câmera seja apontada, tá? Bom, uma coisa importante em relação a isso aqui, para mover os elementos, a gente já viu que eu posso clicar ou na câmera ou no alvo, tá? Se eu clico nessa linha central aqui, eu vou selecionar tanto a câmera quanto o alvo ao mesmo tempo. Tudo bem, professor, mas e aí? E essa câmera está enxergando o que? Para a gente ver o que essa câmera está enxergando, eu vou escolher qualquer viewport dessa e vou aqui na opção Front,
vou usar a opção entrar em câmera e ativar a câmera. Isso aqui, vou agora ligar o shader realístico. Isso aqui é o que essa câmera aqui está vendo. Ok. Quais são as opções de câmera? Painel Modify. Na câmera eu posso escolher o tipo de lente, ó, 15mm, 20mm, 50mm, 200mm, tá? Equivalente à câmera real. Eu posso mudar o tipo de câmera para Free Camera, que é aquela outra opção que eu tinha também, que eu explico depois o que é. E aqui tem mais algumas outras opções que a gente usa muito pouco, que estão ligadas a técnicas mais avançadas de enquadramento, de render, tá? Não precisa se preocupar com isso aqui por enquanto. Só o que talvez é interessante a gente ver é essa opção aqui, Show Horizon. Deixa eu ver se consigo ligar aqui ó. Show Horizon, ele liga o horizonte de câmera, que é útil para a gente fazer enquadramento, ó, para eu ver se o meu enquadramento está abaixo da linha do horizonte ou acima da linha do horizonte, tá? Então, bom, uma outra possibilidade também, a partir do momento que eu crio a câmera e que eu ativei ela aqui no viewport, eu posso ter, por exemplo, já utilizado a vista de perspectiva aqui para definir um enquadramento, e eu não quero perder ele, eu quero que ele vire uma câmera. Então, para não ter que adivinhar qual é a posição que essa vista de perspectiva está enxergando a cena, para eu poder colocar uma câmera no mesmo ângulo, eu posso transformar essa vista de perspectiva já numa câmera. Então aqui no painel, vamos ver aqui, Create Camera from View, ou Ctrl C, tá? Que não é o copiar. Create Camera from View, olha o que acontece. Ele criou uma câmera e automaticamente ele já mudou a vista de perspectiva para a câmera, ó. Então, e essa imagem aqui é o que esta câmera aqui está vendo, tá certo? Uma vez que eu criei câmeras, agora sim é a hora de eu enxergar como é que que enquadramento que eu quero renderizar essa minha imagem para ficar atraente para quem estiver vendo, tá? Antes disso, um outro item importante: as ferramentas de visualização elas mudam um pouco quando eu estou trabalhando com câmera, tá? Aqui eu posso aproximar ou afastar a câmera, ó, observe, ó, aproximar ou afastar a câmera. Eu posso alterar a perspectiva de câmera. Eu posso rotacionar a câmera de um lado para o outro, tá? Eu posso enquadrar os objetos todos em cena. Aqui é a distância focal, aqui é a ferramenta Pan, como a gente já viu, e a ferramenta Arc Rotate também. As ferramentas são bem parecidas, só que mudam um pouco porque a gente está na câmera. Então, para a gente enquadrar uma câmera, eu dei uma revisada nisso aqui com vocês. Então, eu posso enquadrar a câmera de duas formas. Ou usando essas ferramentas diretamente na viewport, ou usando a ferramenta mover, ó, colocando a câmera no ângulo que eu quero aqui, mais ou menos usando as viewports, tá? Então, os enquadramentos mais interessantes são os enquadramentos que escondem a linha do horizonte, tá? Se a linha do horizonte estiver aparecendo e não tiver nenhum objeto ocupando esse espaço aqui, a cena vai ficar falsa, tá certo? Então, assim, eu vou usar como estratégia de enquadramento um ângulo de cena que eu possa esconder ao máximo possível usando esses monolitos aqui, ó, a minha linha do horizonte, tá? Então eu vou diminuir aqui, vou precisar aumentar um pouco o tamanho aqui desse plano para ele preencher esse espaço aqui de render. Então vamos lá, vou pegar meu plano aqui, ó, vou arrastar ele um pouquinho para frente, ó, arrastei ele para aqui, ou arrasta, ou vai no painel Modify e aumenta o tamanho dele, ó. Ó, então ele preencheu esse espaço aqui, tá? Isso é muito importante quando a gente está criando um enquadramento de câmera. Eu posso rotacionar aqui um pouco também para a imagem ficar mais imponente. Posso colocar a câmera um pouco mais baixo,
aumentar um pouco aqui a profundidade de campo, aproximar a câmera. Ver aqui, mais ou menos assim, para aparecer os 3 monolitos. Enfim, esse enquadramento vai ficar na criatividade de vocês aí, tá? Cada um vai fazer o seu enquadramento diferenciado aí. O meu vai ficar mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Pronto. Fechamos aqui o enquadramento, vimos as técnicas de câmera. Sempre que vocês estiverem trabalhando com uma cena que vai ser renderizada na íntegra no 3D Max, coloquem uma câmera na cena, tá? Porque ela garante que vocês não percam a visualização que vocês já definiram. A vista de perspectiva se perde muito rapidamente. Então a quantidade de câmeras que eu posso colocar é infinita. Então eu posso ter as câmeras enquadrando áreas específicas do cenário, tá? Todas elas dentro de um mesmo arquivo aí, que eu posso ativar elas numa viewport e renderizar as imagens da forma como eu quiser, tá bom? Então a gente encerra aqui o exercício de câmera. Um beijo para vocês e até a próxima aula.